para dispensar, Senhor, a Tua preciosa palavra sobre a nossa vida. Mantenha os nossos corações atentos a tudo aquilo que Teu Espírito Santo vai colocar através da boca dEle para a nossa vida. Amém. Amém. Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui os meus manuscritos. Hoje nós começamos então esse módulo de salvação e fui desafiado a estar falando com você sobre esse assunto. A Miriam já me botou aqui um limite, eu não posso sair daqui. Para mim, vocês sabem que é um desafio. Olha o pastor Glavan. Salva de palmas pela vida do pastor Glavan, gente. Glória a Deus. Amém. E o pastor, então, os pastores ali me desafiaram a estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto bem denso, assim, né? E quem estava dando esse módulo era o pastor Alberto. Creio que serei bem mais simples que o pastor Alberto, mas também creio que o que será ministrado será a porção do Espírito Santo para a nossa vida. Amém? Quem está fazendo a escola de servos, né, tem a lista ali para botar presença, tá bom? Deixa eu só começar, eu não quero ser muito, hoje é dia das mães, eu não quero me estender muito, mas deixa eu só começar contando uma coisa para vocês. Esses dias eu estava aqui no culto, de manhã, de noite, né, e eu entrei na livraria. Daí quando eu entrei na livraria, tinha uma adolescente que eu juro para vocês que eu não me lembro quem foi que me perguntou. Faz uns dias atrás, uns 2, 3 meses atrás, ela perguntou: pastor, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Eu disse: pode fazer as 2 perguntas. Primeiro, bem assim ela falou: tu usa shampoo? E eu uso. Ela: é mesmo? Sim, eu lavo aqui, né? E a segunda coisa que ela perguntou assim para mim: pastor, por que tu soa muito assim, né? Sua muito quando tu prega assim? Eu disse: olha, tem algumas explicações. Eu estou meio gordinho, né? Então gordinho dá uma... E daí ela perguntou assim: ou tu fica nervoso? Daí eu disse assim: sim. E eu fico nervoso. Eu disse: pastor, mas tu prega tanto tempo aí na igreja. Eu prego pela graça de Jesus, né? Eu ministro desde os 23 anos. Eu vou fazer 46 agora mês que vem. 4/6, faço 46 anos. Estou aí. E fico nervoso, sim. E hoje eu vou dizer para vocês que eu estou um pouco nervoso. Por que, gente, isso? Porque não tem nada a ver conosco, assim, né? Nós dependemos totalmente de Cristo. Ó, a toalhinha chegou, viu? Nós dependemos totalmente de Cristo. Amém? A palavra é de Deus. Amém? A palavra é do Senhor. Né? Nós temos essa dependência do Senhor sobre a nossa vida. Então, eu peço aos irmãos que vocês fiquem clamando e orando pela minha vida. Amém? Amém. Tá bom. Nós vamos falar então sobre salvação hoje. Outra coisa que eu queria contar para vocês, assim, quando a gente fala sobre salvação, se você for simples, nada muito, vou ter que me segurar aqui, nada muito complexo, eu queria deixar assim: o que fala salvação? Fala de um resgate, fala de uma libertação, né? Em algum dos significados fala de uma proteção. Então, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala assim, ó, Cristo nos salvou, a grande verdade é que Ele trouxe para nós essa libertação.
esse livramento divino chegou até nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu me lembro uma vez, eu estudava eu não sei se alguém conhece aqui, no colégio Otávio Rocha, na Guilherme Alves, ali no Partenon. Lá em cima, na Guilherme Alves, o colégio Otávio Rocha era do lado da Maria Degolada, Vila Maria Degolada. Não sei se alguém conhece, um lugarzinho bem tranquilo. Bem tranquilo. No meu primeiro dia de aula nessa escola, eu sempre gostei muito de jogar futebol, né? Jogo muito, o Everson sabe disso. Né? O que aconteceu? Fui jogar bola no recreio. E também era meio esquentado, assim, né? Daí, aquelas divididas, Everson, aquelas coisas que acontecem no futebol, já me embretei com um maninho lá do colégio e já, bum! Tudo certo, né? No final da aula, estou saindo, o que eu vejo? Assim, uma turminha. Alguns milhares não, mas uns 5, 6, assim, esperando. Alguém conhece a Guilherme Alves lá, não? É uma rua assim. Eu nunca corri tanto na minha vida naquele dia. Daí cheguei assim na Bento Gonçalves, correndo assim, e agora o que eu vou fazer? Eu correndo e pensando, eu vou entrar dentro de uma loja, eu vou fazer alguma coisa, eu não sei, senão eu vou... Deu para mim, né? E quando eu aponto na esquina assim da Guilherme Alves com a Bento Gonçalves, um brigadiano paisano. Estava ali. E eu me abraço nesse cara. Ele até botou a mão na arma, eu me lembro, eu tinha 17 anos, 18 anos. Me abracei assim nele. Os caras chegaram, olharam e fui salvo. Por que eu estou contando essa história para vocês? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim o texto. Vamos tentar construir junto aqui, porque hoje nós vamos ter 4 domingos que vocês vão ter que me aguentar aqui. E nós vamos estar falando hoje, o tema salvação, e hoje nós vamos estar falando sobre o pecado. Até a Miriam falou, um bom assunto para o Dia das Mães, né? Hoje nós vamos estar falando sobre pecado. No domingo que vem nós vamos estar falando sobre arrependimento. Depois, no próximo domingo, nós vamos estar falando sobre a graça de Deus que chegou até nós. E, por último, nós vamos estar falando sobre santificação. Tá bom? Então, hoje nós vamos estar falando sobre pecado, mas antes eu queria introduzir com esse versículo que diz assim, o apóstolo Paulo, então, declarando: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Então o apóstolo Paulo está afirmando aqui que todo aquele que adere agora, que tem a sua fé, a sua confiança na vida de Cristo, na obra da cruz, a salvação está disponível para ele. Para todos. Amém? Todos nós, a partir do momento que nós cremos em Jesus, todos nós, a partir do momento que nós aderimos e agora andamos na fé em Cristo Jesus, a salvação chega até nós. Glória a Deus por isso. Quem é salvo aí? Nós vamos falar durante o módulo sobre se você se sente salvo, você precisa ser salvo, enfim. Né? Então, essa salvação, ela chegou, esse livramento. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
o nosso destino era a condenação eterna. E agora, assim como aquele brigadiano, não é assim, mas só para a gente ter um... Né? Mas agora Cristo chega na nossa vida. A cruz, a obra da cruz está fluindo dentro da nossa mente e do nosso coração. Então agora a salvação chega. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas como eu disse aqui, nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Né? Sobre a natureza do pecado. E tem um texto também em Romanos. Vamos ver se eu vou conseguir... quero em meia hora ver se eu consigo falar tudo que eu gostaria de falar hoje com vocês. Romanos, no capítulo 3. No versículo 23. Diz assim o texto: pois todos pecaram e destituídos estão. A versão ali está escrito carecem, né? Tem uma versão que fala destituídos. E todos estão agora destituídos da glória de Deus. Então, quando nós falamos sobre pecado, o pecado ele é um dos temas principais da fé cristã. E esse texto aqui fala de uma realidade, destituídos ali, ó, obrigado NVI, destituídos. Fala de uma realidade espiritual. E a gente vai falar um pouquinho ali, vai entrar ali falar um pouquinho sobre Adão, sobre Eva, sobre a queda. Mas a grande verdade é que quando a queda se estabelece lá no Éden, no jardim, essa realidade espiritual agora chega até nós. Chega até mim e até você. Então, aqui traz uma realidade, uma verdade espiritual. Todos estão debaixo de pecado. Todos nós. Tu, pastor. Sabe aquela pessoa que tu acha tão... aquela pessoa não faz nada de errado, ela é tão boazinha, olha só o caráter dela. Todos nós estamos debaixo de pecado. E não só isso, essa realidade nos traz uma consequência. Essa palavra destituídos fala que agora, por causa do pecado, a Bíblia diz que nós agora estamos destituídos, fala de privados, nós fomos separados. Por causa do pecado, nós estamos agora distantes, afastados de Deus. Amém? Então diz o texto, tem um texto em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2, coloca lá para mim, por favor. Porque o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Amém? Glória a Deus? Amém. Mas contudo, diz ali as suas maldades, devolve para a Ara lá, mas os seus pecados, as suas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. É isso que o pecado faz. O pecado, ele nos separa, ele nos distancia, ele nos priva da presença de Deus. E uma das coisas que a gente vê hoje, a gente vive numa modernidade que eu confesso para vocês que muitas vezes nos assusta, nós como igreja.
porque parece que as coisas elas vão cada vez mais se relativizando. Então, aquilo que era verdade absoluta, aquilo que era convicção, e não se abria mão, agora parece que a gente vai relativizando, e relativizar nada mais é que agora tratar o assunto não mais como uma verdade espiritual, uma verdade absoluta. Você consegue ver isso hoje? Não, pastor, mas não é bem assim, pastor. Tá, a Bíblia diz, mas nada a ver. Eu vou aqui ter essa ação, eu vou falar isso, mas não vai acontecer nada. A gente vai relativizando. Mas a grande verdade é que o pecado, ele nunca deixa de ser pecado. Aquilo que afronta os princípios e valores de Deus, aquilo que vai contra as ordenanças, aos mandamentos de Deus, isso nada mais é que o pecado. Amém, irmãos? Eu separei um texto ali em 1 João 3, 4, que fala um pouquinho sobre isso, né? Que diz que 1 João 3, 4, que todo aquele que pratica o pecado também é transgressor, transgride a lei. Continua? Porque o pecado fala sobre isso, sobre a transgressão da lei. Então, nós temos, a partir do momento que essa salvação chega até nós, a partir do momento que nós agora entendemos a obra da cruz e nós entendemos o livramento, a libertação que aconteceu na nossa vida, agora nós temos também a consciência das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor, dos princípios e valores que vêm junto com a pessoa de Cristo, que agora vive dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos? E quando nós transgredimos, quando nós vamos de contra, quando nós relativizamos os mandamentos, as leis do Senhor, os princípios de Deus que são absolutos para nós, a partir de agora, o pecado, ele vai se estabelecendo. Sutilmente. Devagarinho. Para que todo propósito de Deus, para que todo projeto de Deus, para que essa salvação que chegou até ti, para que o entendimento, essa consciência que agora, daquilo que antes tu era e agora tu te tornou em Cristo, vá se perdendo. Coloquei uma frase que eu estava lendo num livro. O pecado nada mais é que viver independente de Deus. Quando nós vivemos a nossa vida sem consultar a Deus, quando nós vivemos a nossa vida não fundamentados nos valores, nas leis do Senhor, nos mandamentos do Senhor, quando nós vamos tomando as nossas próprias decisões, há uma grande probabilidade de nós estarmos caminhando para o pecado. Quem pode dizer amém? Quem está comigo até aqui? Amém. Então tá, eu gostaria então de
abrir lá em Gênesis, então, com vocês. Abrem Gênesis lá, por favor. Gênesis capítulo 3. A gente vai ler, a gente conhece bem esse texto, né? Diz assim o texto, a gente vai ler até o 7, diz assim: Mas a serpente, mais astuta, ou mais sagaz, que todos os animais que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo agora que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram roupas ou cintas para si. Então, esse episódio que muda, que é crucial para a humanidade, fala um pouquinho daquilo que a gente está vivendo aqui, falando aqui, compartilhando aqui. Então, quando Deus forma o homem, quando Deus ele estabelece o homem, Deus te formou? Deus formou a tua vida? Amém? Glória a Deus. Quando Deus forma o homem, a Bíblia diz que Deus ali naqueles 7 dias, Ele vai estabelecendo o firmamento, vai formando a terra, e Deus forma o homem agora do pó da terra. E coloca nesse jardim. E a palavra de Deus diz que esse jardim era tudo de bom. Diga assim comigo, tudo de bom. Diz que tinha árvores, diz que tinha alimento para se comer. A Bíblia relata que havia um rio no meio do jardim, que esse rio regava todo o jardim. Era um lugar maravilhoso. O ambiente, o lugar de Deus para a vida do homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um lugar que Deus quer que você esteja. Que lugar? Pergunta para mim que lugar é esse. Pergunta para mim que lugar é esse. No centro da sua vontade. Quando Jesus ele vem na terra, isso eu aprendi com o meu pastor Leandro. A gente vai, qual que é o propósito de Cristo? Qual que é o propósito de Jesus? É curar, é fazer milagres. E Jesus declara, né, pastor? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O lugar que Deus quer que você esteja, o melhor lugar. O lugar onde tem alimento, o lugar onde tem um rio, o lugar onde tem a presença de Deus. É o centro da sua vontade. É esse lugar que Deus quer se encontrar com o homem. Amém? Diz o texto que esse lugar era lindo, era maravilhoso. E Deus coloca o homem nesse lugar.
Estava tudo perfeito. Estava tudo bem. E nesse lugar existia uma orientação de Deus. Diz o texto, né? A gente vai continuando lendo. Diz o texto que não só o homem estava ali, mas também a mulher. Deus dá um remedinho para o homem, um sonífero. O homem dorme. Deus faz ali uma cirurgia. Não sei se tinha anestesia, se não tinha. E Deus agora forma a mulher. Então existia ali a mulher e o homem. Quando Deus apresenta, né, a mulher para o homem, eu estava lendo hoje de manhã isso. Quando Deus apresenta a mulher para o homem, diz assim, olha, agora essa é carne da sua carne. Daí ele declara ali no final do capítulo 2, ele diz assim, ó, porque não é bom que o homem viva. Que deu solteiros? Levanta a mão, solteiros. Está casado já, Guilherme? Não é bom que o homem viva só. O pastor orou aqui pelas mamães. Graças a Deus pela vida das mulheres, né? Agora eles estão ali nesse ambiente que é a vontade de Deus, nesse ambiente perfeito, aonde Deus conduz todas as coisas. E esse ambiente existia uma orientação de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher. Vocês podem comer, a gente conhece a história, né? Vocês podem comer de tudo, todos os frutos de todas as árvores que estão aqui, mas aquela que está no meio do jardim. É interessante que ele fala assim, não só não comer, mas assim, não toquem. Não toquem. Eu acho que está intrínseco nesse não tocar, você não chega perto. A gente vai ver algumas orientações bíblicas dizendo assim, que do pecado a gente precisa o quê? Fugir. Sabe aquele ambiente, aquele contexto que tu já sabe o que vai dar? Quem já viveu isso? Que tu já sabe o que está acontecendo. Sai daí. Sai daí. E diz o texto que eles estavam nesse lugar maravilhoso, só que agora estava ele, estava a mulher. Só que agora aparece um novo personagem na história. A serpente. Em Apocalipse vai dizer que a serpente é o diabo. E agora, essa mulher, ela começa, que não era Eva ainda, se eu não me engano, né, pastor? Não tinha nem o nome de Eva ainda. A mulher, ela começa agora a dar ouvidos, a conversar com a serpente. A Bíblia diz, amados, que as más conversações corrompem os bons. Eu estou me segurando, Miriam, para não sair daqui. As más conversações corrompem os bons costumes. E ela começa agora a conversar com a mulher. Estava tudo bem, mas agora ela começa a conversar com a mulher. As más conversações corrompem os bons costumes. Abrindo um parênteses aqui. Comece a filtrar aquilo que você está ouvindo.
Amém, meus irmãos? Comece a filtrar. Coloque na balança. Essa mulher, ela começa agora a conversar. Com quem que você anda conversando? Com quem que você anda recebendo conselhos? Diz o texto que ela começa a conversar com a mulher. E ela faz uma pergunta. É assim que Deus disse para ti mesmo? Que não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, ela faz uma pergunta que não era verdade. É para comer, não pode comer de nenhuma árvore, é isso? E ela responde no versículo 2. Não, a gente pode comer de todas as árvores. A orientação de Deus para nós foi, ela começa, olha só, é interessante, pastor, eu estava pensando, né, aqui com os meus botões, que ela começa a fazer uma construção. Não foi do nada assim, não foi no seco. Essa conversa, a serpente começa a construir um entendimento, começa a construir um. Daí ela disse, não foi isso que ele disse, nem te preocupa com isso, não foi isso que ela disse. Esse não te preocupa com isso é por minha conta, tá? Não, eu posso comer de todas as árvores, eu posso sim. Só de uma que eu não posso, que está lá no meio do jardim. Porque ele disse assim, porque se eu comer dessa árvore, eu vou morrer. Existia sobre a vida de Adão, existia sobre a vida de Eva, assim como hoje existe sobre a nossa vida, uma direção clara de Deus. E essa direção, essa palavra, essa ordenança de Deus para nós, foi essa ordenança que nos salvou. Amém, meus irmãos? Existia algo claro, não estava obscuro. Não toque, não coma, vocês estão livres, havia o livre-arbítrio, vocês estão livres para vocês comerem, para passearem, mas aquela que está lá no meio do jardim, não toca nela, não chega perto, não come. E muitas vezes parece, amados, que aqueles que querem relativizar o pecado, muitas vezes quando nós vamos tratando o pecado, aquilo que está indo de contra, aquilo que não são as verdades bíblicas, parece que a gente vai se tornando fundamentalistas. Religioso. A palavra religioso hoje parece que, esse é um religioso. Quem entende o que eu estou falando? Não toca, não chega perto, não come, porque vai morrer. E olha o que a serpente diz. Então, no versículo 4, a serpente diz, certamente o quê? Não morrerás. Todo pecado tem uma consequência. Deus fala, Deus orienta, uma direção clara. O pecado é isso. É quando algo que vai se desenvolvendo dentro de nós, algo que vai agora crescendo dentro de nós, aflorando dentro de nós, que é totalmente contrário ao fundamento bíblico, às ordenanças de Deus. Mas se Deus disse que vai morrer, agora essa serpente está dizendo, ela é minha amiga. Que amiga, hein?
Ela está dizendo que eu não vou morrer. Já começou a colocar um ponto de interrogação na cabeça dessa mulher. E olha só, e ela não só fala isso, ela vai construindo com ela. Eu creio assim que ela foi martelando aquele entendimento. Ela foi martelando, devagarinho, até que... Olha só o que ela diz no versículo 5. Porque Deus sabe o dia em que você comer, se abrirão os olhos como Deus e sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Esse versículo é muito forte. Porque o pecado, amados, ele vai saciando. Hoje, não era o caso aqui dessa mulher, porque ainda ela não havia comido do fruto. Mas hoje é isso que acontece. O pecado, ele vai saciando. Ele vai saciando a nossa natureza pecaminosa. As nossas vontades. Então, vai se apresentando diante de nós, vai aparecendo diante de nós algo que é bom, algo que é bonito ou bonita, se você me entende o que eu estou falando. Algo que é desejável aos olhos. Então, agora, o pecado não só estava começando a influenciá-la por aquilo que ela estava ouvindo, mas também por aquilo que ela estava vendo. E é isso que acontece. O pecado, ele vai te envolvendo, você vai ouvindo, você vai olhando. Você vai olhando. E aquilo vai te envolvendo. Até aqui agora ela não tinha acontecido nada ainda. Mas a grande verdade é que aquilo foi abraçando aquela mulher. E agora ela começa a pensar não só em saciar a sua vontade. O pecado vai querer saciar a sua vontade. A vontade que vai brotar dentro de você, que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Que não tem nada a ver com as ordenanças de Deus. E outra coisa que me chama a atenção aqui, também desejável para dar entendimento. Uma das coisas que eu tenho pensado nesses últimos dias, assim, é que muitas vezes as nossas convicções, que nós muitas vezes não abrimos mão dela. O nosso entendimento em relação a A ou a B, o assunto X ou Y, elas vão nos tirando. Elas vão nos o pecado é isso, né, que eu falei no início. Elas vão nos afastando, elas vão nos privando das ordenanças do Senhor. É o que sei, pastor. Tá bom?
Então a gente vê aqui que ela não só ela foi envolvida para saciar a sua necessidade física ali de comer algo, mas também agora de aprender, de ter entendimento totalmente corrompido em relação àquilo que Deus tinha para a vida dela. E muitas vezes o pecado vai se estabelecendo porque o nosso entendimento está totalmente corrompido. E está totalmente corrompido porque aquilo que é verdade, aquilo que é absoluto, aquilo que são os princípios e valores de Deus, a gente vai deixando de lado. E agora o nosso entendimento, as nossas convicções, aquilo que a gente acha que é certo e errado, não passa mais pelo filtro da palavra de Deus. Quem entende o que eu estou falando? O nosso desafio nessa manhã é não só ouvir a palavra de Deus, não só entender aquilo que nós temos que fazer, mas também viver isso de maneira aqui dentro. Eu faço só porque, sabe por que eu não faço isso? Alice, Patrícia. Brinco com ela. Porque o pastor mandou. Porque se eu fizer desse jeito... vão pensar mal de mim. Romanos 5,12, por favor. Abre rapidinho ali para mim. Meu Deus. Deixa aberto aí. Daí diz o texto assim, Gênesis 6, diz assim, então, foi desejável aos olhos, foi agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e ela agora come, e também não só come, mas ela dá para o seu marido. Romanos 5, versículo 12, diz assim, que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos agora pecaram. Então, a partir desse ato, dessa mulher literalmente desobedecer a Deus, não ouvir a Deus, dar ouvidos a essa serpente, dar ouvidos a literalmente Satanás. Agora essa natureza pecaminosa se estabelece em todos nós. Em toda a humanidade. Diz o versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, agora coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Estavam no jardim, aconteceu essa tragédia. E a Bíblia diz que Deus, na viração do dia, se apresentava no Éden. E quando Deus se apresenta no Éden, não encontra Adão e nem Eva, o homem e a mulher. Diz o texto, olha só, destituídos da glória de Deus. Diz agora o texto que agora eles cada vez que Deus ia no jardim, na viração do dia, estava lá o homem e a mulher. Só que agora, depois do pecado, Deus se apresentou e agora eles não estavam mais lá, eles estavam escondidos. Porque agora eles estavam envergonhados, porque agora eles estavam longe de Deus. Aonde está o homem? Aonde vocês estão? Deus não sabia? É claro que Deus sabia o que tinha acontecido. É claro que Deus sabia onde que eles estavam. O que foi que aconteceu? Foi quem? Sabe quem foi? Foi essa, Igor, foi essa mulher. Foi essa mulher que tu me deu.
Imagina a Eva. Eu acho que de repente a Eva comeu porque tu quis. Mas a grande verdade é que foi a mulher, Deus pergunta para Eva, foi a serpente que me enganou. Eu não sei se vocês conseguem enxergar comigo ali, vocês não conseguem ver ali um momento de tensão ali, nesse momento? Porque o pecado ele faz isso. O pecado ele faz isso. Ele vai tensionando as relações. Quando nós não estamos bem com Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia por quê? As tensões, elas ficam, as relações, elas ficam comprometidas. Consequência do pecado. Estamos juntos até aqui? Há um silêncio, né, gente? Olha a pessoa que está do teu lado. E diz assim para ela. Que Deus nos livre de todo pecado. Amém, meus irmãos? Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Eu vou correr aqui para não demorar muito. Então são consequências do pecado. Deus fala ali com a serpente, Deus retira agora o homem e a mulher do jardim. Deus dá uma sentença para o homem, a respeito do trabalho. Deus dá uma sentença para a mulher a respeito agora do parto dos filhos. Nós sabemos bem. Então, o pecado ele vai gerando consequências na nossa vida. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, vou correr aqui, tá? Que o coração do homem, ele é enganoso, ele é corrupto. Jesus ele fala, estou correndo, tá? Jesus ele fala em João 8:34, anotei aqui, que aquele que comete pecado, aquele que vive em pecado, agora ele se torna escravo do pecado. O assunto aqui no módulo qual é? Sobre o quê? Salvação. E eu estou indo para o final agora, só que a Bíblia também diz, amados, Deus ele não, os planos de Deus, lá em Jó 42 vai dizer que os planos de Deus eles não podem ser frustrados. Amém? O plano de Deus na tua vida, eu quero profetizar nessa manhã, não vai ser. Quem recebe isso? Amém? E tem um texto clássico que está escrito lá em João 13:16. O que diz lá? João 13:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, agora não pereça mais, não seja mais condenado, aleluia, mas tem agora a vida eterna, amém? Então Deus, Ele ama a humanidade, Ele formou o homem, Ele me ama, Ele ama você. Pastor, tu não sabe os caminhos que eu tenho andado, pastor, tu não sabe o que eu tenho feito, pastor, tu não sabe. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, Deus sabe. E Ele morreu naquela cruz pela tua vida e pela minha vida. Amém? Glória a Deus. Deus sabe tudo o que se passa. E diz o texto, né? Quando João Batista está
pregando, e a gente vai falar semana que vem sobre isso, sobre arrependimento. Quando ele está pregando sobre a mensagem do reino, sobre arrependimento, e quando ele encontra Jesus, ele olha para Jesus, olha só que lindo isso, né? Ele olha para Jesus e ele diz assim: eis, glória a Deus, me emocionei agora. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deus enviou o seu Filho. Deus não nos deixa nessa natureza, nessa situação pecaminosa. Deus, ele envia o seu Filho para que a salvação chegue até nós. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em 1 João 1:9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém? E eu queria encerrar com vocês. Romanos 6 fala: não reine em vós, no teu corpo mortal, o pecado. Aleluia, Jesus. Efésios, para terminar, Efésios 2. Efésios 2. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Efésios 2, a partir do versículo 1. Para corroborar com o texto de João 3:16, diz assim o texto: e ele quem? Jesus, ele nos deu a vida, estando nós, mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quem? Da desobediência. A desobediência não reinará sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Existe algo claro sobre a tua vida. Existe uma direção clara para nós. E nós caminharemos sobre esse fundamento. Amém? Entre os quais ninguém está imune. Todos nós andávamos outrora, segundo, olha só, as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Tu lembra de você nisso aí, não? Eu me lembro de mim. Fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora a gente tem que começar a dar um glória a Deus e um aleluia. Mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, aleluia. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, Ele te deu vida, Ele te salvou. Aleluia. Juntamente com Cristo, pela graça, nós somos, vou ficar aqui na frente, salvos. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor nessa manhã. Vamos ficar de pé. Gui. Aleluia, Senhor. Ei, Deus. Eu quando penso nessas coisas, sabe, eu começo a me lembrar assim.
da minha vida, assim, sabe? E eu queria fazer com você esse exercício hoje. É só você e Deus. Você sabe que sem Deus, quem você era. E Deus te tirou lá do lamaçal do pecado. E a vontade de Deus é que você não volte para lá. Quero dizer uma coisa para ti nessa manhã e profetizar, 11h30. Pastor Leandro. Quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã. Você não vai voltar para lá. Aleluia. Você não vai voltar para lá. Pastor, eu estou lutando. Pastor, eu estou aqui. Pastor, eu sei. Pastor, você não vai voltar para lá. Ele te assiste nas tuas fraquezas. Você sabe quem você era. Você sabe que você é capaz de fazer, de pensar sem Cristo. Você sabe. Mas nessa manhã, Senhor, e eu quero terminar orando. E ore pela sua vida. Nós confessamos todos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Nós confessamos os nossos pecados. E nós declaramos nessa manhã, Senhor, que a salvação chegou até nós. E nós, em Ti, nós somos salvos. Aleluia, aleluia. Em Ti nós somos salvos. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu nos resgatou, Tu nos livrou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Podemos aplaudir a palavra de Deus? Amém! Dá um abraço à pessoa que está ao teu lado aí, diz um bom domingo. Diz assim para ele assim, viva a salvação de Deus. Viva a salvação de Deus. Amém.